Você já sentiu como se todas as portas estivessem fechadas? Como se o mundo inteiro tivesse se trancado do lado de dentro, deixando você do lado de fora, esperando, batendo, implorando por uma oportunidade que nunca chega? É como se a vida estivesse sussurrando bem no seu ouvido. Não é para você. E com o tempo, esse sussurro se torna um grito que ecoa dentro da alma. A gente vai se acostumando com as negativas, com as tentativas frustradas, com os planos que não saem do papel e começa a acreditar que talvez não vá acontecer mesmo, que talvez o nosso nome não esteja na lista daquele emprego, daquela chance, daquela virada. Mas e se eu te dissesse que você está ouvindo isso agora porque chegou o tempo de uma mudança? E se eu te dissesse que essa palavra que está entrando no seu coração neste exato momento é a chave que Deus está usando para destrancar uma porta que parecia selada para sempre? Essa mensagem não é aleatória, não é um acaso, é resposta, é intervenção. Você não está aqui por coincidência. Existe um propósito invisível por trás de cada clique, cada decisão que te trouxe até essa oração. E esse propósito é simples, mas poderoso. Deus quer falar com você. Sim, com você. Não importa se você está cansado, quebrado, frustrado ou até mesmo desacreditado. Deus conhece cada detalhe que você viveu até aqui. Ele viu quando você se decepcionou com as pessoas que mais confiava. Ele ouviu o som abafado do seu choro no travesseiro, quando ninguém mais estava por perto. Ele viu os seus esforços sendo ignorados, as suas ideias sendo descartadas, os seus sonhos sendo adiados. E mesmo quando você achava que ele estava em silêncio, ele estava escrevendo uma nova história. Uma história que começa exatamente agora. Mas antes que você possa entender o que está prestes a acontecer, precisa ouvir isso com o coração aberto. Existe uma porta que Deus está abrindo na sua vida e ninguém vai conseguir fechar. E quando digo ninguém, não estou falando apenas das pessoas ao seu redor. Estou falando dos obstáculos que te cercaram por tanto tempo, das limitações que você mesmo colocou sobre si, das vozes internas que te disseram que você não é capaz, que você não é digno, que você não tem valor. Estou falando dos traumas que criaram paredes ao redor da sua mente, das palavras duras que você ouviu na infância e que até hoje ecoam nos seus pensamentos. Estou falando das derrotas que tentaram te convencer de que você nasceu para viver à margem, sempre à espera, sempre do lado de fora, pois é exatamente contra tudo isso que essa porta se levanta. E ela não vai se abrir por mérito humano, nem por influência, nem por sorte, mas por uma decisão divina. Talvez você já tenha perdido a conta de quantas vezes tentou mudar de direção, achando que o problema era o caminho. Talvez você tenha se reinventado 1000 vezes, mudado de cidade, de planos, de círculo social, de visual. Tentou se encaixar onde nunca foi chamado. Tentou forçar portas que pareciam certas, mas sempre davam errado. Talvez você tenha até mesmo desacreditado da fé, pensando que Deus esqueceu de você ou que não estava mais ouvindo. Mas hoje, essa palavra vem como um vento novo, como uma resposta que não veio de um ser humano nem de um vídeo qualquer. Veio direto do céu para o seu espírito, porque Deus te conhece. Ele conhece a sua jornada, os atalhos que você tomou, as quedas que você enfrentou e a vontade de desistir que te acompanha em silêncio. E mesmo assim, Ele decidiu te dar uma chance de recomeçar. Mas não com portas humanas, com uma porta que Ele mesmo está abrindo. Uma porta que carrega o selo do céu. Essa porta representa muito mais do que uma oportunidade. Ela é símbolo de uma nova estação espiritual. É a quebra de um ciclo. É a resposta para um clamor antigo. É Deus dizendo com firmeza que aquilo que foi negado até hoje não será mais negado por mãos humanas, porque Ele mesmo interveio. Mas para isso, você precisa estar pronto. Precisa estar sensível.
Porque o que vai acontecer não será barulhento nem visível de imediato. Essa porta pode surgir em forma de uma conversa, uma ideia, uma ligação inesperada. Pode vir em forma de paz no meio do caos, ou de coragem para sair de onde você sempre teve medo. Essa porta pode ser o início de algo que você nem imaginava. E é por isso que você precisa ficar atento, porque quando Deus abre, ninguém mais pode fechar. Mas ao mesmo tempo, se você não estiver alinhado, pode passar batido por algo que foi feito especialmente para você. Por isso, neste exato momento, algo dentro de você começa a se mover. Não é só emoção, não é só empolgação. É o Espírito de Deus dizendo: eu estou aqui e estou fazendo algo novo, porque as coisas velhas já passaram. A humilhação, a espera, o tempo perdido, as noites em claro, as perguntas sem resposta, tudo isso vai ficar para trás. Deus está abrindo uma porta, e essa porta vai mudar o rumo da sua vida. Vai mudar sua casa, sua mente, sua fé, sua visão. Mas antes que você possa atravessá-la, você precisa entender quem é o dono das chaves. E é sobre isso que vamos falar agora, porque se há alguém que pode abrir o que ninguém mais pode tocar, esse alguém é o próprio Deus. E o que Ele está prestes a fazer. Se você quer entender o que está para acontecer na sua vida, precisa, antes de tudo, reconhecer uma verdade que transforma completamente a forma como enxergamos as nossas lutas, os nossos fracassos e as nossas esperas. Deus é o dono das portas. Isso não é apenas uma figura de linguagem bonita. Isso é real, é poderoso, é espiritual e muda tudo. Porque se Ele é o dono, então Ele é quem decide o que abre e o que fecha. Ele é quem determina o tempo certo, o lugar certo e a oportunidade certa. O homem pode até tentar trancar, impedir, atrasar, mas o controle final não está nas mãos de ninguém além dele. Essa é uma verdade que a gente precisa carregar no peito como um escudo. Porque quando entendemos isso, paramos de mendigar a aprovação humana, paramos de nos desesperar diante das negativas e começamos a descansar no propósito que nos foi reservado desde o ventre. Há um versículo na Bíblia que carrega uma das promessas mais intensas e reconfortantes para quem está esperando algo da parte de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Leia isso de novo. Sinta o peso espiritual dessas palavras. Não é o seu chefe que tem a chave. Não é o governo. Não é o banco. Não são as pessoas que te disseram não. Quem tem a chave é aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que conhece suas obras, sua caminhada, sua fé vacilante, sua insistência nos dias em que tudo parecia perdido. Ele viu tudo, e mesmo vendo, ele não desistiu de você. Pelo contrário, colocou diante de você uma porta aberta, não uma possibilidade, não uma esperança vaga, uma porta aberta, e ninguém vai poder trancá-la. Sabe o que isso significa? Que não importa quem tentou te impedir, não importa se riram de você, se desacreditaram, se te colocaram para fora, não importa se te disseram que você não era bom o suficiente, inteligente o suficiente, espiritual o suficiente. Deus viu tudo, Deus ouviu cada palavra dita pelas costas, Deus sentiu cada lágrima que caiu em silêncio, e mesmo assim, Ele te escolheu. Não porque você merecia, mas porque Ele decidiu. Porque o que Ele abre, ninguém pode fechar. E quando Ele fecha, ninguém pode abrir. É Ele quem tem o domínio total sobre os caminhos da sua vida. Por isso, se uma porta se fechou lá atrás, não foi o fim. Foi livramento, foi direção, foi preparação. Porque Ele sabia que aquela porta, por mais atraente que parecesse, te afastaria do destino que Ele desenhou com as próprias mãos.
O problema é que, muitas vezes, nós queremos que Deus nos leve para lugares onde a nossa maturidade ainda não chegou. Queremos portas abertas, mas não queremos lidar com o peso da responsabilidade que vem depois que atravessamos o batente. Queremos ser promovidos, abençoados, exaltados, mas ainda estamos presos a hábitos antigos, a pensamentos pequenos, a traumas mal resolvidos. Só que Deus é Pai. E como Pai, Ele não abre portas para nos destruir. Ele espera o tempo exato em que estaremos prontos. E quando esse tempo chega, não há sistema que resista, não há estrutura que suporte, não há tranca que permaneça no lugar. Porque Ele mesmo empurra as barreiras e nos convida a entrar. Não como quem invade, mas como quem tem direito. A chave de Davi, mencionada naquele texto de Apocalipse, representa algo muito mais profundo do que uma chave física. Ela simboliza a autoridade absoluta. Um nível de soberania que não pode ser revogado. Quando Deus usa essa figura para falar conosco, Ele está dizendo: eu tenho a autoridade para mudar tudo em sua vida com uma única palavra. É como se Ele dissesse: a porta que você está tentando abrir com esforço humano, eu abro com um sopro. Porque quando Ele decide, o que era impossível se torna simples, o que era longe se aproxima, o que era improvável se materializa. E é justamente por isso que a gente precisa parar de medir o agir de Deus com as réguas humanas. Ele não depende das nossas conexões, da nossa influência, do nosso dinheiro, dos nossos contatos. Ele age no invisível, move peças que a gente nem vê, e quando a gente menos espera, Ele diz: agora, entre, a porta está aberta. Mas há um detalhe que muita gente ignora. Deus é o dono das portas, sim, mas Ele também é o dono do tempo. Isso quer dizer que algumas portas são abertas no momento em que já não acreditávamos mais. Deus ama contrariar as estatísticas, ama surpreender os que já haviam desistido, ama confundir os que achavam que você não chegaria lá. Ele faz questão de abrir portas no meio do deserto, só para provar que o lugar nunca foi o problema. O que define a abertura não é o ambiente, é a presença dele. Onde ele está, há caminho, há luz. Há uma porta se formando no meio da parede, há uma saída surgindo onde só havia escuridão. Porque quando Deus se levanta para agir, o mundo inteiro se curva, e ninguém pode impedir. Então não se preocupe se você não tem a chave, não se desespere se tudo parece fechado, porque a chave não está nas suas mãos. Está nas mãos daquele que vê além do que seus olhos podem alcançar. Está nas mãos daquele que te conhece por dentro, que te ama apesar dos seus erros, que acredita em você mesmo quando você já não acredita mais. Ele é o único que tem autoridade para dizer: agora é a hora. E quando essa hora chega, não adianta tentar resistir. A porta se abre e o convite é feito. Mas será que você está preparado para reconhecer essa porta quando ela aparecer? Porque nem sempre ela vem como a gente imagina. Nem sempre ela tem a aparência que a gente esperava. Às vezes, ela vem disfarçada de desafio, de recomeço, de algo novo que assusta. Às vezes, vem como uma mudança que exige fé. E para passar por ela, é preciso algo além de desejo. É preciso coragem. Coragem para deixar o que é velho. Coragem para abandonar o que te prende. Coragem para se mover quando tudo dentro de você quer continuar parado. E é por isso que coragem, uma palavra tão curta, mas que carrega o peso de muitas lágrimas, quedas e recomeços. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo tremendo. É obedecer mesmo sem entender. É caminhar mesmo sem ver o chão. Quando Deus abre uma porta, Ele não está apenas colocando uma oportunidade à nossa frente. Ele está chamando a gente para fora. Fora do medo. Fora da zona de conforto. Fora dos padrões que nos limitaram por anos. E é aí que muita gente trava. Porque apesar de orar tanto por uma resposta, quando ela chega, ela assusta.
porque exige movimento, exige desapego, exige fé. A fé é esse músculo invisível que muitas vezes precisa ser rasgado para crescer. E Deus sabe disso. Por isso, Ele não abre portas para quem está buscando facilidade. Ele abre para quem está disposto a confiar. Ele abre para quem já aprendeu a reconhecer a sua voz, mesmo nos ventos mais silenciosos. Porque passar por uma porta aberta por Deus não é sobre status, não é sobre fama, nem sobre ganhar algo que impressione os outros. É sobre obediência, é sobre dizer sim, quando tudo dentro de você queria dizer não. É sobre dar um passo, enquanto o mundo inteiro grita que você vai cair. E é nesse momento, quando a coragem vence o medo, que milagres acontecem. Mas coragem, de verdade, nasce nos dias em que ninguém está olhando. Ela cresce nos bastidores da alma, enquanto você está dobrado em oração, sem forças, sem certezas, mas ainda assim dizendo: Deus, eu confio. Coragem nasce quando você escolhe perdoar quem te feriu, mesmo sabendo que isso não muda o passado. Ela floresce quando você insiste em recomeçar, mesmo depois de ter falhado tantas vezes. Quando você se recusa a se definir pelos erros que cometeu. Quando você escolhe acreditar que ainda há algo bom preparado para você, mesmo quando tudo parece perdido. Coragem não é grito, é silêncio persistente, é resistência sem alarde. É fé cravada no peito, mesmo com o coração quebrado. E é justamente essa coragem que Deus está despertando em você agora. Porque sim, Ele abriu a porta. Mas agora, Ele te chama para atravessar. E atravessar, meu irmão, minha irmã, é mais do que um ato físico. É um rompimento espiritual. É deixar para trás tudo o que um dia te convenceu de que não era possível. É dizer adeus às mentiras que você acreditou sobre si mesmo. É cortar as correntes invisíveis que te mantinham preso a ciclos de frustração, medo, culpa e acomodação. Coragem é o que te faz entender que o tempo de ser espectador acabou, que chegou o momento de andar sobre as águas, mesmo que o mar ainda esteja agitado. Só que nem sempre a coragem vem sozinha. Muitas vezes, ela precisa ser alimentada. E sabe qual é o alimento dela? Memória, lembrança, recordação dos livramentos, das respostas, dos milagres que Deus já fez na sua vida. Porque a fé do presente se fortalece na memória do passado. Quando você se lembra da porta que Ele abriu, quando todos diziam que era o fim. Quando você traz à tona aquela situação em que Ele chegou no último minuto e virou o jogo. Quando você revive, em oração, os momentos em que não havia saída, e mesmo assim, você sobreviveu. É nesse lugar de lembrança que a coragem cresce. Porque se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Se Ele te sustentou naquela época, Ele vai te sustentar agora. Se Ele abriu uma porta impossível quando você estava mais fraco, Ele certamente vai abrir outra agora que você está mais forte. E ainda que a coragem demore a vir, Deus sabe como preparar o cenário para que você perceba que está sendo impulsionado. Às vezes, Ele incomoda, tira a paz em lugares onde você já não pertence mais. Fecha portas que pareciam certas, desconstrói planos que estavam muito bem montados, mas que não eram os dele. E no meio desse desconforto nasce um clamor, um desejo por mais, uma fome pelo que é verdadeiro. E quando isso acontece, algo dentro de você começa a se alinhar ao céu. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque o propósito ficou mais claro. A dor ganhou sentido, o silêncio virou resposta. E o que antes parecia fim, agora é só o começo de uma nova estação. Mas essa travessia exige uma coisa que poucos estão dispostos a enfrentar: renúncia. Renunciar à vontade de controlar tudo. Renunciar ao desejo de entender cada passo antes de andar. Renunciar à necessidade de aprovação de quem não carrega o teu chamado. Renunciar ao conforto de permanecer onde é seguro para viver o risco que a fé exige. Coragem e renúncia andam de mãos dadas.
Uma não existe sem a outra, porque todo avanço espiritual exige um preço. Toda porta aberta por Deus nos leva a um novo nível, mas nenhum novo nível é alcançado sem deixar o antigo para trás. E é aí que o Espírito de Deus começa a trabalhar algo ainda mais profundo em nós. Algo que nem todo mundo entende, mas que transforma completamente quem se permite viver essa entrega. Porque antes de Deus nos levar para o novo, Ele precisa nos ensinar a lidar com a responsabilidade que o novo carrega. Porque portas abertas por Deus não são só bênçãos, são comissões. São missões disfarçadas de oportunidades. São chamados que exigem maturidade, discernimento e, principalmente, identidade firmada. Quando Deus abre uma porta que ninguém pode fechar, Ele não está apenas oferecendo uma chance. Ele está confiando uma tarefa. E é nesse momento que a ficha cai. Não é sobre chegar, é sobre permanecer. Porque chegar até a porta, muitos conseguem. Passar por ela, alguns arriscam. Mas permanecer no lugar onde Deus te colocou, isso exige algo que só quem foi processado no fogo do céu consegue sustentar. Os benefícios de atravessar uma porta aberta por Deus são reais, sim, mas são espirituais antes de serem materiais. A paz que te envolve mesmo no caos, a clareza que chega onde antes havia confusão, a sabedoria para tomar decisões sem precisar agradar a todos. A autoridade que vem não de títulos ou cargos, mas da obediência. Esse é o tipo de benefício que o mundo não entende, mas que muda tudo por dentro. Porque quando Deus te posiciona, Ele também te capacita. Quando Ele te promove, Ele também te protege. E quando Ele te envia, Ele também te sustenta. Isso significa que, embora o novo traga desafios, você passa a viver sob uma unção de alinhamento. As coisas começam a fluir, portas se destravam, conexões inesperadas acontecem, e o que parecia impossível se torna cotidiano. Não porque ficou fácil, mas porque você passou a caminhar no centro da vontade dele. Outro benefício poderoso é o descanso espiritual. E não se trata de ausência de trabalho, mas da presença de propósito. É quando você entende que está exatamente onde deveria estar, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa mais correr atrás de validação, porque finalmente você está vivendo aquilo que foi desenhado por Deus, não pelo ego. E viver no propósito é o maior descanso que existe. Não significa ausência de luta, mas presença de sentido. Não significa ausência de dor, mas presença de consolo. Você descobre que existe um tipo de paz que não se explica, só se experimenta. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o céu está te guiando. Além disso, portas abertas por Deus geram transformação ao seu redor. Pessoas são impactadas pela sua mudança. Ambientes são influenciados pela sua presença. O que antes era só um sonho, agora inspira outros a também crer. E aí você entende que aquela porta não foi aberta só por sua causa, mas por causa de quem viria depois. Deus não trabalha em linha reta, Ele trabalha em legado. Ele abre portas hoje para que vidas sejam alcançadas amanhã. Ele te posiciona agora, para que outros encontrem refúgio na tua história mais à frente. E quando isso acontece, quando você começa a ver que o que Deus fez em você está transbordando em outras pessoas, você percebe que o verdadeiro milagre não foi a porta se abrir, foi você ter tido coragem de atravessar. Mas os benefícios não param por aí. Existe um impacto interno que poucos percebem à primeira vista: o fortalecimento da fé. Cada porta aberta se torna um altar de memória, um marco espiritual, um lembrete de que Deus é fiel. E nos dias em que tudo parecer desabar de novo, você vai olhar para trás e lembrar: se Ele me trouxe até aqui, Ele não vai me abandonar agora. A fé deixa de ser teórica e vira prática. Sai da mente e toma o coração.
Não é mais sobre ouvir histórias dos outros, é sobre viver a sua própria história com Deus. Isso muda a forma como você ora, como você espera, como você enfrenta os desertos. Porque quem viu uma porta se abrir onde só havia parede, nunca mais duvida de que Deus pode fazer de novo. E tem mais. Um dos maiores benefícios de viver no centro da vontade de Deus é a revelação da identidade. Sim, porque há coisas sobre você que só serão reveladas depois que você atravessar a porta. Habilidades que estavam escondidas, dons que estavam adormecidos, autoridade que estava bloqueada. Há um você dentro de você que ainda não se manifestou porque ainda não encontrou o ambiente certo. Deus abre portas também para revelar a versão madura, curada e poderosa da sua existência. Isso é mais valioso do que qualquer recompensa externa. Porque quando você se enxerga como Deus te enxerga, ninguém mais consegue te parar. Você não se vende por aplausos, não se abala por críticas, não se ilude com promessas vazias. Você anda com firmeza, com a cabeça erguida e o espírito em paz. Só que existe um detalhe que não pode ser ignorado. Quanto mais alto Deus te leva, mais vigilância é exigida. Porque portas abertas também atraem olhares, e onde há luz, haverá sombras tentando apagar. Por isso, é preciso manter a humildade, manter a sensibilidade à voz do Espírito, manter os olhos fixos em quem abriu a porta, não nos corredores dourados por onde você começa a andar. Porque é fácil se perder no sucesso, é fácil confundir dom com mérito, é fácil se esquecer do Deus da porta enquanto se admira demais a porta que Deus abriu. E é aí que muitos tropeçam. Por isso, é preciso andar com temor, com reverência, com dependência constante, sabendo que o mesmo Deus que abriu a porta é o Deus que precisa permanecer no controle do que vem depois dela. E é justamente nessa fase da jornada, quando tudo começa a acontecer, que surgem as maiores tentações. Porque o inimigo não quer impedir a porta de se abrir. Ele quer distorcer o que você vai fazer depois que ela estiver aberta. Porque o inimigo não se intimida com portas abertas. Ele se incomoda com o que você se torna depois que passa por elas. A verdadeira guerra não é antes da bênção, é depois dela. O campo de batalha se intensifica no pós-milagre, no terreno onde as promessas começam a florescer e os olhos de todos se voltam para você. É nesse exato momento que ele lança suas investidas mais sutis, mais sofisticadas, mais letais. E elas não vêm como ataques escancarados, vêm como distrações mascaradas de oportunidades. Vêm como elogios que inflam o ego, como portas paralelas que parecem mais fáceis, como atalhos cheios de brilho, mas vazios de propósito. A missão do inimigo não é te parar, é te desviar, porque ele sabe que se você continuar andando com fidelidade, você vai se tornar uma ameaça espiritual real, um canal de transformação por onde a glória de Deus vai se manifestar com poder. Então, ele tenta te seduzir com promessas rápidas, tenta fazer com que você confunda o dom com a sua identidade, tenta te fazer esquecer o porquê de tudo isso ter começado. A solução perfeita, portanto, não está em resistir com as próprias forças, mas em se manter debaixo da dependência total de Deus. Esse é o segredo que os homens e mulheres de fé descobriram ao longo dos séculos. Não é sobre ser forte, é sobre ser submisso. Não é sobre saber o próximo passo, é sobre confiar em quem já conhece o caminho inteiro. Porque a jornada depois da porta exige mais do que coragem, exige discernimento espiritual, sensibilidade para ouvir a voz de Deus em meio aos ruídos, firmeza para manter os pés no chão quando tudo ao redor tenta te exaltar. E é nesse cenário que surge a necessidade de desenvolver uma vida de intimidade com o Pai. Não uma rotina religiosa mecânica, mas um relacionamento vivo, pulsante, diário. A oração deixa de ser um ritual e vira uma respiração.
A palavra deixa de ser um texto e se transforma em alimento. A presença de Deus deixa de ser algo eventual e passa a ser um lar. Só assim você vai conseguir permanecer no lugar que Ele te colocou, sem se perder de si mesmo. A solução perfeita também passa por cultivar um coração ensinável. Porque, mesmo depois da porta aberta, ainda há muito a ser moldado em você. Deus não termina o processo só porque te posicionou. Na verdade, o posicionamento é o início de um novo nível de lapidação. Novos ambientes exigem novas versões suas. Novas responsabilidades trazem à tona áreas da alma que ainda precisam de cura, de confronto, de restauração. E se você não estiver disposto a continuar sendo tratado, vai acabar se sabotando dentro daquilo que orou para viver. Por isso, a humildade se torna um escudo. A disposição para aprender se transforma em estratégia de sobrevivência. E a rendição se torna a chave para permanecer debaixo da graça que te sustenta. É um ciclo contínuo. Quanto mais você cresce, mais precisa descer em arrependimento, em escuta, em consagração. O orgulho é o maior inimigo de quem está vivendo promessas, porque ele te faz esquecer que foi a mão de Deus que te trouxe até ali. Outro ponto essencial nessa solução é a vigilância constante. A porta aberta é um convite ao avanço, mas também exige atenção redobrada, porque o inimigo vai tentar infiltrar confusão no meio do progresso. Vai tentar contaminar o ambiente com fofocas, críticas, comparações. Vai tentar colocar pessoas erradas ao seu lado, com palavras doces e intenções distorcidas. Vai tentar gerar ansiedade no seu coração, fazendo parecer que você precisa correr mais, entregar mais, se provar mais. Mas a resposta para tudo isso é manter os olhos fixos, fixos em Deus, fixos no propósito, fixos na voz que te chamou. A caminhada depois da porta é sobre ritmo, e o ritmo certo é o que vem do céu, não das pressões externas. Por isso, é fundamental desenvolver uma escuta afinada, sensível, que discerne quando é hora de agir, quando é hora de esperar, quando é hora de calar. O segredo de muitos que fracassaram não foi a falta de talento, foi a ausência de direção. Essa solução perfeita ainda envolve algo mais profundo: comunidade. Ninguém permanece sozinho. Ninguém carrega uma missão divina isolado. Por trás de toda a porta aberta existe uma rede de apoio, uma estrutura de sustentação emocional e espiritual que precisa ser cultivada com intencionalidade. Deus levanta pessoas para caminhar ao seu lado. Mentores, intercessores, amigos espirituais. Gente que ora por você, que te confronta quando necessário, que te cobre em amor. E você precisa estar aberto a essas relações. Precisa valorizar mais os que estão perto do que os que te aplaudem de longe. Precisa saber distinguir quem celebra sua essência de quem só admira seu resultado. A solidão é um terreno perigoso para quem está vivendo coisas grandes, porque é nela que surgem as vozes internas mais destrutivas. É nela que o inimigo sussurra mentiras com mais força. É nela que o orgulho cria raízes disfarçadas de independência. Por isso, rodeie-se de gente que carrega temor. Gente que te lembra quem você é quando o mundo tenta te redefinir. Por fim, a solução perfeita também exige uma postura de constante gratidão, porque a gratidão é a linguagem dos céus. É ela que mantém o coração sensível, humilde, quebrantado. É ela que impede que você transforme a bênção em direito, que impede que você trate o milagre como algo comum, que impede que você se esqueça de onde saiu. Gratidão é memória ativa da fidelidade de Deus. É uma forma de dizer todos os dias: eu sei que não foi por mérito. Eu sei que não é sobre mim. Eu sei que tudo vem dele, passa por ele e volta para ele.
A gratidão te protege de se tornar alguém arrogante, te ensina a ver Deus nos detalhes, te impulsiona a servir mais do que ser servido. Porque quem é grato não se acomoda, quem é grato não se distrai, quem é grato não se perde. E nesse processo você passa a viver não apenas a promessa, mas o propósito por trás dela. A porta se torna o início de uma vida com significado eterno. Mas há algo que muitas pessoas esquecem ao viver esse tipo de virada espiritual. Algo que pode, inclusive, mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo agora. Porque às vezes a porta que Deus abre não tem a aparência que você esperava. Ela não vem cercada de tapete vermelho, nem com holofotes apontados para você. Ela pode até parecer pequena, sem graça, escondida num canto onde ninguém está olhando. Mas ali, naquele exato ponto que muitos desprezam, está a oportunidade que o céu escolheu para transformar completamente a sua história. Só que para enxergar essa porta é preciso mais do que visão natural. É preciso discernimento espiritual. Porque a maioria das pessoas espera que a bênção venha do jeito que sonhou, no tempo que imaginou, no formato que desenhou. E quando ela chega diferente, embrulhada em silêncio, em simplicidade ou até em desafio, muitos passam direto por ela sem perceber. A verdade é que nem toda porta divina se parece com um milagre à primeira vista. Às vezes, ela vem em forma de recomeço, às vezes como uma conversa inesperada, às vezes como um não que te redireciona, outras vezes como um lugar onde você nunca pensou em estar. É aí que entra a importância de aprender a confiar na direção, mesmo quando ela não faz sentido lógico. Porque os caminhos de Deus não seguem o roteiro humano. O que parece confuso para nós é a estratégia perfeita para Ele. E quem vive pela fé precisa estar pronto para obedecer, mesmo quando não entende tudo. É como se o Senhor dissesse: não quero que você compreenda agora, quero que você caminhe. Entender você vai, mas no meio da jornada. E nesse caminho de obediência, você vai percebendo que a porta se amplia com cada passo. Aquilo que parecia pequeno começa a se revelar grandioso. Aquilo que parecia sem valor começa a frutificar. Deus tem um jeito especial de esconder promessas dentro de processos. Ele gosta de preparar o cenário em silêncio, de construir vitórias na rotina, de esconder tesouros em territórios que muitos rejeitam. Por isso, quem tem pressa de glória pode não perceber a porta. Mas quem tem sede de propósito, esse jamais vai deixar de encontrá-la. E muitas vezes essa porta tem um preço, não um preço que se paga com dinheiro, status ou posição, mas com renúncia. Porque para atravessar certas portas, você vai precisar deixar pesos para trás. Vai ter que abrir mão de coisas que te confortam, mas que não te movem. De pessoas que te cercam, mas que não te edificam. De sonhos que você idealizou, mas que não se alinham mais com o plano maior. A travessia exige desapego, não porque Deus quer te ferir, mas porque Ele quer te preparar. Existem lugares que só podem ser habitados por corações livres, e o problema de muita gente não é que a porta está fechada, é que eles estão carregando bagagens demais para conseguir passar por ela. O orgulho pesa, a mágoa pesa, o medo pesa, e Deus está dizendo: deixa isso aqui, e então eu te mostro o que está do outro lado. Não é castigo, é lapidação, é cuidado, é amor em forma de preparo, e esse preparo também envolve caráter. Porque Deus não entrega portas grandes para quem tem estruturas frágeis. Ele é Pai. E um pai amoroso não entrega uma herança a um filho despreparado, mesmo que esse filho tenha pressa. Porque uma porta aberta antes do tempo pode virar uma armadilha. Pode virar palco para a vaidade, alimento para o ego, estrada para a queda. Por isso Deus trabalha nos bastidores da alma. Ele mexe com as intenções, Ele revela o que precisa ser consertado, Ele te confronta nos lugares que ninguém vê,
porque o que ele tem para você é grande demais para ser carregado por alguém raso. Então, não se assuste quando o processo for profundo, quando o silêncio durar mais do que o previsto, quando as coisas parecerem paradas. Às vezes, Deus não está calado, Ele está cavando mais fundo para poder edificar mais alto, porque a altura da promessa está diretamente ligada à profundidade do seu preparo. E no meio disso tudo, existe algo que Deus quer despertar em você: sensibilidade espiritual. Porque viver debaixo de portas abertas não é apenas sobre receber bênçãos, mas sobre discernir a vontade de Deus no cotidiano. Ele pode te dar uma direção no meio do trânsito. Pode te dar uma resposta enquanto você lava a louça. Pode te mostrar uma rota nova durante um devocional silencioso. É por isso que a vida com Deus precisa ser um fluxo contínuo de escuta. Não apenas orar, mas aprender a ouvir. Não apenas clamar, mas desenvolver uma escuta refinada, porque Ele fala, Ele orienta, Ele guia e muitas vezes Ele sussurra. E o problema é que vivemos num mundo tão barulhento, tão acelerado, tão cheio de vozes externas, que a voz de Deus acaba abafada no meio do caos. Mas quando você aprende a silenciar por dentro, quando você desacelera a alma, quando você cria espaço dentro de si para a presença dele habitar, então a sensibilidade floresce e você começa a perceber portas que antes passavam despercebidas. E essa percepção vai além do seu próprio caminho, porque quando você se alinha com o céu, Deus começa a usar sua vida para destrancar portas na vida de outras pessoas. Aquilo que Ele fez em você se transforma em chave para libertar outros. Sua história vira um sinal vivo. Sua voz passa a carregar um som que não é só seu. É som de direção, de cura, de resposta. Porque toda porta aberta por Deus não termina em você. Ela se expande por meio de você. Ela toca sua casa, sua comunidade, seus relacionamentos, sua geração. Você vira ponto de conexão entre o céu e a terra. E quando isso acontece, você entende que não se tratava apenas de uma oportunidade pessoal. Era uma convocação divina. Era Deus te posicionando estrategicamente em um cenário para cumprir algo muito maior do que você jamais poderia imaginar. Mas é exatamente nesse ponto de revelação e alinhamento que algo invisível começa a se mover ao seu redor. E você talvez ainda não tenha percebido o que está acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Porque enquanto você caminhava em obediência, enquanto seus olhos naturais ainda buscavam por respostas, enquanto sua alma lutava com dúvidas, angústias e aquele silêncio que parecia interminável, o céu já estava agindo por você. O mundo espiritual não repousa enquanto Deus escreve os detalhes do seu destino. Os anjos não descansam enquanto Ele molda os caminhos. Os céus não se fecham para aquele que foi marcado pela promessa. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus já está destravando acessos que ninguém pode bloquear, restaurando conexões que você nem sabia que estavam quebradas, alinhando situações que aos seus olhos pareciam irreversíveis. E é nesse ambiente invisível, onde a fé opera, que a porta começa a se mover. A maçaneta gira no tempo exato de Deus. O trinco se abre com o som da sua palavra. A madeira range porque a barreira cede. E quando ela finalmente se escancara, não há força humana que possa trancá-la outra vez. Você percebe que a espera valeu a pena quando cruza a porta e sente paz. Não qualquer paz, mas aquela que excede todo o entendimento, aquela que te envolve como um abraço do próprio Deus, aquela que sussurra ao seu coração. Era aqui que eu queria te trazer. E de repente, tudo começa a fazer sentido. As lágrimas derramadas, os nãos que você recebeu, os caminhos interrompidos, as noites mal dormidas, os dias em que tudo parecia perdido. Tudo isso não foi abandono, foi construção.
foi alinhamento, foi cuidado em forma de silêncio. Porque o que Deus preparava não era apenas uma porta, era um lugar onde você finalmente poderia florescer com liberdade, onde a sua identidade seria restaurada, onde o seu propósito ganharia voz, onde a sua história deixaria de ser dor e passaria a ser testemunho, onde o que antes te feriu agora te fortalece, onde tudo o que você viveu passa a ter uma razão eterna, e quando essa porta se abre, não há acusação que impeça, não há inferno que atrapalhe, não há sistema, inveja, palavra contrária, inveja ou resistência que a feche, porque Deus não consulta ninguém para agir, Ele não pede permissão, Ele não se intimida com oposição. Quando Ele determina que chegou a hora, nenhuma corrente permanece intacta, nenhum obstáculo se mantém de pé, nenhuma resistência permanece firme. A porta que Ele abre é um decreto celestial, é um selo do céu, e é por isso que você precisa descansar. Sim, descansar, não em passividade, mas em fé. Porque a fé que descansa é aquela que entende que o tempo de Deus é soberano, que o mover dele é perfeito, que a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. É aquela fé que caminha mesmo sem ver, que adora mesmo sem entender, que agradece mesmo antes de receber. Hoje, você não está diante de qualquer passagem, está diante de um divisor de águas. Um ponto onde o velho fica para trás e o novo se inicia. Um marco espiritual onde sua obediência encontra a recompensa, onde sua entrega encontra propósito, onde seu silêncio encontra voz. E por mais que ainda existam gigantes no caminho, Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Ele vai à frente, Ele guarda por trás, Ele sustenta por baixo. Ele cobre por cima e Ele caminha ao seu lado. A porta está aberta, não porque você é perfeito, mas porque você é escolhido. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu. Não porque você insistiu, mas porque Ele escreveu. E o que Ele escreve, ninguém apaga. O que Ele determina, ninguém revoga. O que Ele constrói, ninguém destrói. O que Ele abre, ninguém fecha. Por isso, feche seus olhos agora e ore comigo. Senhor, eu te agradeço por cada etapa, cada lágrima, cada silêncio e cada resposta que ainda não compreendi. Porque hoje eu entendo que o teu processo é mais valioso do que qualquer atalho. Te agradeço porque mesmo quando eu não via, o Senhor já estava preparando essa porta. Mesmo quando eu não sentia, o Senhor já estava agindo. Hoje eu declaro com fé: eu recebo o novo que vem de ti. Eu entro pela porta que ninguém poderá fechar, e eu confio que tudo o que está do outro lado foi sonhado pelas tuas mãos. Conduz meus passos, fortalece minha fé, que eu não apenas atravesse essa porta, mas que eu me torne uma bênção viva, um sinal do teu favor, uma testemunha da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Agora respira fundo. Se você ouviu até aqui, não foi por acaso. A porta já está aberta e ninguém, absolutamente ninguém, poderá fechá-la. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.